Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pílulas da Prosperidade aqui no canal. Por acaso, se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Paloma Martins e esse é um quadro para a gente destravar a mente estudando juntos os livros mais poderosos sobre riqueza, mentalidade e criação de realidade. Hoje a gente começa uma nova jornada com um clássico que mexeu profundamente com a minha forma de olhar para o dinheiro. Os Segredos da Mente Milionária. E eu já quero começar com uma pergunta direta. Qual é o seu modelo de dinheiro? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que existe um modelo invisível aí dentro que determina o quanto você ganha, quanto você consegue segurar e até o quanto você se permite prosperar? Se isso já acendeu uma luz aí dentro, fica comigo até o final, porque o primeiro capítulo é praticamente um tapa na cara amoroso e um convite real para você atualizar o seu sistema operacional financeiro. Antes de a gente mergulhar nessa história, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like para esse conteúdo chegar a mais pessoas que também precisam destravar a mente para prosperar. Esse primeiro capítulo começa com uma ideia simples, mas muito profunda. Nós vivemos em um mundo de dualidades. Alto e baixo, claro e escuro, quente e frio, rápido e lento, direita e esquerda. Para um lado existir, o outro também precisa existir. E com o dinheiro é exatamente igual. Se existem regras externas, estratégias, investimentos, técnicas, planilhas, negócios, também existem regras internas. E é aqui que a maioria das pessoas se perde. Tem gente que passa a vida inteira estudando como gerar mais renda, como administrar melhor, como investir, como poupar, mas nunca olha para quem ela é por dentro na hora de lidar com o dinheiro. E o autor traz uma analogia que eu amo, a analogia do carpinteiro, para que a gente possa entender isso em um nível mais profundo. Imagina comigo um carpinteiro com as ferramentas mais modernas do mundo. Serra nova, furadeira top, tudo de última geração. Agora imagina esse mesmo carpinteiro sem habilidade nenhuma. Ferramenta sem habilidade não constrói nada. E habilidade sem ferramenta também é limitante. Com o dinheiro, quando a gente trata de dinheiro, é igual, não basta ter ferramentas certas. Você precisa ser a pessoa certa para saber usar essas ferramentas. E eu sempre falo isso, não basta estar no lugar certo, você precisa ser a pessoa certa no lugar e na hora certa. Então eu já quero te convidar a olhar para dentro. Quem é você quando o assunto é dinheiro? Como você pensa? Quais são as suas crenças? Quais são os seus hábitos? Como é a sua opinião sobre você mesmo? Você confia em você? Como você se relaciona com as pessoas? Você confia nelas? E mais importante, você realmente acredita que merece ser rico? Porque não adianta nada você dizer que quer prosperar se lá no fundo você se sente pequeno, culpado, inadequado ou menos que diante do dinheiro. O livro traz um princípio que já abre a cabeça logo no início. Os seus rendimentos crescem na mesma medida que você cresce. Ou seja, o dinheiro que você manifesta fora é reflexo direto de quem você é por dentro. Por mais doloroso que isso possa parecer. E aí que a gente entra numa chave muito importante. O tal do modelo do dinheiro e do termostato financeiro. Imagina que dentro de você existe um termostato, igual de um ar-condicionado. Ele é regulado para um certo número. Se passar demais, ele volta. Se baixar demais, ele sobe. Com o dinheiro também funciona da mesma forma. Tem gente com termostato ajustado para 2, 3 mil reais. Não adianta. Você pode parecer na maioria das vezes que a vida até melhora com o tempo, mas algo acontece. Ela se enrola, perde cliente, gasta tudo, faz dívida, se sabota e volta para o mesmo patamar do zero. Você já percebeu isso? Toda vez que você ganha um dinheirinho, a pessoa vai lá, ganha um 13º, sei lá, vendeu alguma coisa, aí um parente fica doente, surge um imprevisto, o pneu do carro fura, alguma coisa tem que trocar. Por quê? Porque aquilo compromete o termostato. A mente está atualizada para viver exatamente aquele padrão. Tem gente que tem o termostato programado para milhares, outro para centenas, e tem pessoas que infelizmente têm o termostato programado para abaixo de zero.
sempre devendo, sempre apagando incêndios, sempre no instinto de sobrevivência. O livro cita um exemplo muito conhecido de Donald Trump. Independente de qualquer opinião que você tenha sobre ele, olha o fato. Ele perdeu praticamente tudo que ele tinha. E depois de pouco tempo, 2 anos, o livro fala que ele simplesmente recuperou mais do que ele tinha. Por que isso acontece? Como isso acontece? Como que você explica isso? Simples. Ele pode ter perdido o dinheiro, mas nunca perdeu a mente que criou aquele dinheiro. A mente dele está programada para bilhões, não era para milhares. Se você colocasse o patrimônio de 1 milhão na mão dele, provavelmente ele se sentiria um falido. Por quê? Porque o termostato interno dele, a autoimagem dele está regulada em outro nível. E é aí que eu te pergunto, em qual número você sente que seu termostato financeiro está regulado hoje? Em que patamar você se sente em casa? Mesmo que esse em casa seja apertado, limitado ou desconfortável. Essa é a grande questão. Não é o quanto você diz que quer ganhar dinheiro, é o quanto você se permite receber e sustentar ele na sua vida. Para explicar melhor isso, o autor traz uma metáfora muito linda, a árvore da vida. Imagina que a sua vida financeira é uma árvore e os frutos são os seus resultados. O saldo da sua conta, as oportunidades que aparecem na sua vida, as dívidas, os investimentos, o conforto que você consegue construir. Quando a gente olha para os frutos e não gosta daquilo que a gente vê, pouco dinheiro, pouco resultado, muito esforço para pouca colheita, o que a maioria das pessoas tenta fazer? Fica desesperada mexendo só nos frutos, trabalhando mais horas, pegando mais um bico, trocando de emprego, mas se esquece que o fruto ele não nasceu do nada. Os frutos vêm de onde? Vêm das raízes. É o que está embaixo da terra que gera o que aparece em cima dela. É o invisível que cria o visível. Então anota isso. Se você quer mudar os frutos, primeiro precisa trocar as raízes. Se você quer mudar aquilo que você vê, precisa primeiro modificar aquilo que é invisível, as suas crenças, a sua autoimagem, o que você acredita ser possível para você. A gente vive num mundo em que muitas pessoas dizem, eu só acredito vendo. E é aí que o livro provoca. Você não vê a eletricidade, mas mesmo assim paga a conta de luz. Você não vê o Wi-Fi, mas você usa a internet. Você não vê o vento, mas você sente o efeito dele. O fato de você não ver não significa que ele não exista. Da mesma forma que existe um mundo invisível dentro de você, seus pensamentos, suas emoções, suas crenças, suas memórias, suas imagens internas, tudo isso está o tempo todo criando as condições do seu mundo visível. E o autor fala muito sobre isso, que diante de todas as experiências que ele viveu, ele entende que aquilo que ele não vê é mais importante do que aquilo que nós vimos. E o segundo princípio desse primeiro capítulo é que dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, seu peso é resultado, a sua realidade é resultado. Vivemos um mundo de causa e efeito. O problema é que muita gente vive tentando alterar o efeito, mas segurando a mesma causa. E aqui eu quero trazer uma reflexão bem vida real para que a gente entenda esse conceito de causa e efeito. Quantas vezes você já ouviu ou até pensou assim, quando eu fizer minha faculdade, minha vida financeira vai mudar? Eu também já tive essa visão, como se o meu diploma fosse um passe de mágica para a riqueza. Aí você estuda anos lá para se formar e aí descobre que você precisa primeiro achar um emprego, precisa de experiência para te contratarem, precisa se destacar entre os melhores, de pessoas formadas na mesma área. Muitas vezes o salário é baixo e depois de anos você percebe que aquela conta não fecha com o estilo de vida que você sonhava. Por quê? Porque a faculdade é uma ferramenta, ela não é o seu termostato interno. Se o seu modelo mental de dinheiro continua o mesmo, você só muda a forma de trabalhar, mas não muda o nível de prosperidade. E é aí que entra a pergunta, será que você não está colocando todo o seu esforço na causa errada? Talvez você esteja matando um leão por dia, correndo atrás de 1000 coisas, mas sem ter parado para ajustar a única coisa que realmente muda o jogo. O seu modelo interno de merecimento, valor e capacidade de gerar e manter riqueza. É um plano daquilo que de fato vai me levar para o caminho do meu objetivo.
Qual é o caminho que vai me levar para o meu objetivo? Muitas das vezes a gente traça o desejo, coloca lá no GPS. Mas a gente não para analisar, né? Se o que eu estou fazendo, se esse caminho que eu estou trilhando é coerente com o meu resultado? É coerente com o resultado que eu quero alcançar? Digamos que eu quero ser famosa na internet, mas eu posto lá uma vez na semana. A não ser que o meu post seja muito, muito, muito bom. Como é que eu vou querer que o algoritmo faça um milagre para que eu, de fato, eu fique reconhecida na internet, se eu não mantenho a constância, se eu não mantenho estratégia dentro dos meus conteúdos? É incoerente. Então a gente precisa ajustar, né, essa questão de causa e efeito. O efeito é apenas o resultado. Mas qual é a minha causa? Qual é a semente que eu tenho que plantar para colher daquele fruto? Não adianta eu plantar maçã e querer colher uva. Não tem como. Então a gente sempre ajusta a raiz primeiro. E é isso que o autor traz em um adendo de forma muito importante, né? Que faz parte da lei da natureza. E a gente precisa respeitar isso. O livro também mostra que a gente não vive num único plano. Existem pelo menos 4 níveis de existência: o físico, o mental, o emocional e o espiritual. O que você vê no físico, a conta bancária, a casa onde você mora, o carro que você dirige, o corpo que você tem, o trabalho, é só uma impressão final daquilo que foi construído em outros níveis. Quando você muda apenas o físico sem mudar o mental e o emocional, é como pintar uma parede mofada sem tratar a infiltração. Por fora até parece novo, mas com o tempo volta tudo de novo. E é aí que entra um dos princípios mais importantes desse capítulo. PSA igual a R. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Aquilo que você pensa gera um estado interno. Esse estado acaba virando e se transformando num sentimento. O sentimento, ele impulsiona ou bloqueia as suas ações. E as ações geram os resultados. Então, se você quer mudar o resultado, não adianta mexer só na ponta. Você precisa voltar na origem, como você pensa, sente em relação ao dinheiro, ao sucesso, a você mesmo. E aí vem um ponto que eu sei que vai bater forte em muita gente. O seu modelo mental de dinheiro não foi criado ontem. Ele foi sendo programado desde a sua infância. Tudo aquilo que você ouviu em casa, na igreja, na escola, na TV, na cultura, na sociedade, foi entrando como um código de sistema interno. Então frases como, por exemplo, dinheiro não dá em árvore, gente rica não presta, gente rica não vai para o céu. Para gastar dinheiro honesto tem que sofrer para ganhar, né, dinheiro honesto. Dinheiro é coisa do diabo. Quem pensa em dinheiro demais se afasta de Deus. Mais do que isso já é cobiça, é ganância. Para que isso? Tudo isso vai formando crenças profundas. Então, por mais que você queira conscientemente prosperar, inconscientemente você associa o dinheiro com culpa, sujeira, egoísmo, perigo, afastamento. E aí o que acontece? Toda vez que você se aproxima de um nível de prosperidade maior do que o seu subconsciente considera seguro, você dá um jeito de se auto-sabotar. E o livro traz exemplos claros disso. Um deles é que um cara que faturava perto de 800 mil reais por ano, mas sempre acabava zerado, se metendo em dívidas, ouvindo desde pequeno da mãe que os ricos são gananciosos. Eles exploram o suor dos pobres. A gente tem o suficiente para viver. Mais do que isso é cobiça. Então adivinha, por mais que ele ganhasse muito, ele não conseguia segurar, porque no fundo a riqueza para ele era igual a ser ganancioso, ser egoísta, ser ruim. E vamos combinar que ninguém quer ser vilão da própria história. Quando o subconsciente tem que escolher entre a lógica e uma emoção enraizada, a emoção quase sempre vence. E aí a solução para isso entra uma parte no livro que eu amo porque se conecta muito com o que eu ensino e o que eu vivo no meu dia a dia dentro do upload mental. As declarações. O livro faz uma distinção entre afirmação e declaração. A gente precisa entender o que de fato é uma afirmação. Uma afirmação é tudo aquilo que eu falo quando praticamente o meu objetivo já está alcançado. Eu comprei este livro. Eu aumentei a temperatura do ar-condicionado. Isso é uma afirmação. Por quê? Porque eu realmente já fiz isso.
Só que quando a gente fala de declaração, é algo que eu estou prestes a fazer para me aproximar daquele desejo, daquele objetivo. E o autor, ele defende muito a tese de fazer declarações, porque, por mais bizarro que isso pareça, é uma forma de a gente treinar a nossa mente para aquilo que a gente quer, mesmo que ao longo da vida a gente só escutou, né, e alimentou crenças negativas a respeito do dinheiro, do sucesso, da prosperidade. A gente pode reprogramar o nosso sistema operacional financeiro fazendo essas declarações. E o autor fala, né, que quando ele ouviu isso a primeira vez, ele achou tipo que isso era papo de maluco, essa coisa não funciona, nada a ver esse negócio de fazer declarações. Então ele disse, sem essa, né, esse negócio de declaração é muito artificial. Mas na época eu estava quebrado e pensei, mas que diabos, isso não vai doer. Então eu fui em frente. Como agora sou rico, não surpreende que eu acredite que as declarações funcionam de verdade. De qualquer forma, prefiro ser absolutamente crédulo e rico do que incrédulo e duro. E você? Então ele convida a gente a fazer declarações e logo em seguida ele fala uma declaração para que a gente repita em voz alta, porque ele dá essa dica no livro, né? De a gente falar em voz alta para usar os sentidos a nosso favor, para que a nossa mente internalize isso como uma verdade. E ele fala, agora eu digo em voz alta, eu tenho uma mente milionária. O livro, ele faz uma distinção entre afirmação e declaração. E afirmação é quando você diz, eu sou rica, eu sou milionária, como se aquilo já fosse verdade. Só que muitas vezes, quando você diz eu sou rica, e a sua mente responde, mentira, olha a tua conta bancária. Parece até a síndrome da impostora. Então você entra em um conflito interno e aquilo acaba não se encaixando, talvez não faça sentido e você desista. Declaração é diferente, declaração é quando você diz em voz alta, com intenção, eu estou escolhendo me tornar uma pessoa rica, eu decido desenvolver uma mente milionária, eu me comprometo a crescer até o nível da vida que eu desejo viver. A declaração é um posicionamento interno. É você dizendo para você mesmo, para o seu corpo, para o universo, é para lá que eu tô indo. E é por isso que é tão poderoso. Porque tudo é energia. Palavras é energia, som é energia. Quando você declara algo em voz alta, essa vibração percorre todas as células do seu corpo e envia um comando direto para o seu subconsciente. É por isso que hoje, uma das coisas que eu mais uso na minha vida são as autossugestões. Eu sempre digo, você não é uma máquina, mas você tem uma máquina aí, dentro de você. E se você não programar essa máquina, ela vai rodar o software que te colocaram aí dentro quando você era criança. Então, quando eu falo de exercícios de autossugestões, no dia a dia, é colar no espelho, é repetir em voz alta, tem um horário certo, é de manhã, é à noite, as pessoas sempre perguntam, né? Quantas vezes eu tenho que fazer por dia? Quantas vezes você estiver disposto? A nossa mente, ela aprende por repetição. Quanto mais você pensar naquilo que você quer, quanto mais você falar sobre aquilo que você quer, quanto mais você estudar sobre aquilo que você quer, mais você está direcionando a sua mente e rompendo com padrões antigos, padrões que te levam para um caminho oposto daquilo que você quer. Por isso que muitas das vezes a gente fica rodando em loopings, né, de ciclos de autossabotagem, e não entende o porquê. Sempre antes de dormir, ao acordar, eu uso frases, mantras, declarações justamente para reprogramar aquilo que foi instalado na minha mente lá atrás. E eu quero te convidar a fazer uma agora aqui comigo, do jeito que o livro sugere. Se você puder, fale em voz alta. Eu tenho uma mente milionária. Respire fundo e repita isso pelo menos 3 vezes. Mesmo que uma parte sua ainda duvide, essa frase começa a abrir uma nova trilha no seu cérebro. Começa a abrir uma nova sinapse neural. E automaticamente os teus servos mecanismos, que é o corpo e a mente, vão conseguir te trazer insights, ideias para te direcionar para lá ao longo do dia a dia. É igual, esses dias eu fiz uns mantras, né? De algumas declarações de desejos que eu vou alcançar. E aí, inclusive de posicionamento, de imagem e tudo mais. Então, se eu repito para mim
que eu sou rica, que eu sou milionária, que eu sou uma mentora assim, assim, assado, né? Que eu faço as coisas com calma e com estratégia. Quando eu abro o meu guarda-roupa e eu vou lá escolher qualquer roupa, o meu servo-mecanismo, que é a minha mente, que ela trabalha por coerência e busca e preza por isso, se eu acabei de repetir para mim mesma que eu sou isso, que eu sou aquilo, na hora de escolher a minha roupa, ela manda uma informação. Como assim? Tu não acabou de repetir que tu é milionária, vai botar um pijama para ficar em casa? É assim como a milionária se veste? Então ela começa a trabalhar a seu favor. Só que primeiro você tem que dar o comando, porque senão ela vai ficar repetindo aquilo que já é conhecido para ela, aquilo que ela já se sente segura em fazer. Então nossa mente, ela não é nossa inimiga. Muito pelo contrário. É a gente que precisa aprender a lidar, a comandar, a ganhar domínio e precisão da nossa energia. Eu quero fechar esse primeiro episódio com uma reflexão bem sincera. Porque eu sei que você não está aqui por curiosidade. Que você está aqui porque você quer mudar seu nível. Por muito tempo eu também acreditei que bastava trabalhar mais, estudar mais, fazer tudo certinho, me esforçar. Que em algum momento o dinheiro ia se ajeitar, ele ia chegar. E eu me peguei várias vezes naquele ciclo, fazendo escolhas no automático, repetindo padrões, me sentindo culpada quando ganhava mais ou desconfortável quando as coisas começavam a dar certo demais. Parecia que tinha algo de errado. Até que eu comecei a perceber que não era o mundo que estava me sabotando, era o meu termostato interno. Eu percebi que eu dizia que queria abundância, mas lá dentro tinha um medo de ser julgada. Eu dizia que queria liberdade financeira, mas carregava as crenças de que prosperar era perder amor, perder conexão espiritual, ficar metida. E isso batia em quem eu achava que precisava ser para ser amada. A partir do momento em que eu comecei a olhar para as minhas raízes, para o que eu tinha ouvido na infância, para as frases que estavam rodando como um disco na minha mente, tudo começou a fazer sentido. Eu entendi que não existe azar financeiro. Existe programação financeira. E eu quero que você se pergunte com muita honestidade hoje: o que eu ouvi sobre dinheiro na minha casa? Qual era o clima quando se falava em pagar conta? Em aumento de salário? Em gente rica? Quais eram as frases que ecoavam dentro de mim? Porque esse é um convite desse primeiro capítulo. Trazer para o consciente aquilo que quase sempre atuou no automático. Então, a partir de agora, toda vez que você olhar para sua conta bancária, eu não quero que você veja só números. Eu quero que você veja um espelho das suas crenças, um espelho das suas decisões, um espelho das suas raízes. Não para se culpar, mas para assumir o poder que é seu de criar causas para viver novos efeitos. Lembra? Não é só sobre quanto você ganha. É sobre quem você se torna enquanto constrói a riqueza. Propósito não é o fim, é o meio. É quem eu me torno durante o processo. Então, se esse episódio fez sentido para você, se alguma ficha caiu, eu quero que você faça duas coisas agora. Escreve aqui nos comentários uma frase sobre o dinheiro que você ouviu na infância e que você sente que talvez ainda te limite hoje. Escreve mesmo, por favor. Quando você toma essa simples atitude, você traz isso para o consciente, coloca em palavras, então você reconhece. E aí você começa a tirar o poder do escuro. Escolhe uma declaração para fazer todos os dias dessa semana. Pode ser, eu tenho uma mente milionária. Falar em voz alta, de olhos fechados, sentindo pelo menos de manhã ou à noite. E outra dica, se inscreve aqui no canal. Porque no próximo episódio das Pílulas da Prosperidade a gente vai continuar mergulhando nesse livro e destrinchando ainda mais esses princípios de riqueza, para você ajustar seu termostato financeiro e viver a realidade que você sabe que lá no fundo você nasceu para viver. Um beijo no seu coração e nos vemos no próximo vídeo.